Deus esta manhã. Então, bom dia a todos. As crianças devem ter uma folha de apoio ao culto para poderem acompanhar o culto e, em especial, para poder acompanhar o sermão. Essa folha também dá direito a um prémio se tu me entregas ao final do culto a mesma. Agora, devo já ser honesto com vocês. Hoje não irão receber o vosso prémio, porque o prémio estava na minha mochila, mas a tia Melissa retirou o prémio da minha mochila e ficou noutro lugar lá em casa. Mas no próximo domingo eu vos irei dar a dobrar, está bem? Esse prémio por esse tempo todo de espera. Mas hoje não tenho prémio para vos dar, como foi no domingo passado. Mas na próxima semana, próximo domingo, vocês têm que estar aqui, tragam os vossos pais e vocês receberão o vosso prémio a dobrar. Bem, eu sei que foi anunciado, já começo por dizer que houve publicidade enganosa, não por conta de quem gera as nossas redes sociais, mas por culpa própria. E este não é o PowerPoint, tá bom? Este não é o PowerPoint. Mas foi anunciado que hoje iria abordar a exposição do texto de Tito 1, do versículo 5 até ao versículo 16. As qualidades do pastor e o perfil do lobo. Mas depois dei-me conta que era muito para hoje, está bem? Então vamos ficar só até ao versículo 9. As qualidades do pastor, ou neste caso, os requisitos do verdadeiro pastor. Os requisitos, as qualidades do verdadeiro pastor. Este é o título do sermão, crianças. Vamos abrindo então a nossa Bíblia, na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Já orámos pela bênção do Senhor, o favor de Deus, sobre este sermão. Mas agora vamos então fazer a leitura da palavra de Deus. E eu sei que os irmãos se sentaram, mas vou pedir àqueles que podem, a colocarem-se de pé para ler a palavra de Deus. Tito 1, versículo 5 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que faltava e que em cada cidade se estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Podem sentar-se, amados irmãos. Obrigado. Devemos de admitir que o mundo evangélico está tão mal, tão fraco, tão longe das Escrituras, da verdade de Deus, da palavra de Deus, do padrão de Deus, do poder de Deus nos dias de hoje. E qual é o caos que vivemos neste mundo evangélico? Que hoje em dia nós temos vergonha de ser chamados evangélicos. Eu tenho. Pelo caos que se encontra no meio evangélico. E isso se deve principalmente a maus pastores, a maus líderes. E a culpa não está apenas nesses homens que ocupam as posições de liderança, os púlpitos das igrejas. A culpa também está no povo que se senta domingo após domingo para ouvi-los e aprová-los nesse seu ofício. A culpa está nas igrejas que desejam esses mesmos homens, que reconhecem esses pastores, sem considerar aquilo que a Bíblia tem a dizer ao respeito de quais são os requisitos do verdadeiro pastor.
Quais são as qualidades do verdadeiro pastor, de um fiel pastor? Reparem neste anúncio que eu encontrei. Vocês vão pensar que é piada, que é fake, mas não é verdade. Vocês podem comprovar depois. Não agora, não entrem na internet. Mas encontrei este anúncio de trabalho, oferta de emprego para ser pastor evangélico, aqui em Portugal. No site jobatus.pt. E é o anúncio que foi colocado ao início deste mês. É o mais recente que está lá. Com oferta de emprego para um pastor evangélico na Ilha da Madeira. Quem não gostaria de ir à Ilha da Madeira? Mas reparem no anúncio que se encontra os requisitos para ser pastor. E passo a citar. Procuramos um pastor evangélico carismático e experiente para juntar-se à nossa equipa e enriquecer a nossa comunidade com mensagens poderosas e orações. Bem, nem tudo é mau aqui, está bem? Nem tudo é mau. Agora eles metem depois especificamente os requisitos que procuram. Experiência em ministério pastoral. Excelente capacidade de comunicação e oratória. Profundo conhecimento dos textos bíblicos e habilidade para aplicá-los em contextos contemporâneos. Este requisito eu gostei. Conforto e desenvoltura para falar em frente à câmara. Disponibilidade para cumprir um cronograma acordado de produção de vídeos. E termina aí os requisitos. Eu não encontrei aqui nestes requisitos nenhum requisito sobre a família do pastor, sobre o carácter do pastor, sobre a moral do pastor. Nenhum. O foco principal está no fazer. E não está no ser. Esse é o grande problema deste anúncio. Em Tito, na palavra de Deus, nós encontramos os principais requisitos, qualidades para o ministério pastoral. E sabem, o foco não está no fazer. O foco está no ser, no carácter, na moral, na vida desse homem. Nós acabamos já de ler os mesmos, do versículo 5 ao 9. No versículo 5, antes de dar os requisitos, Paulo relembra a Tito qual é a sua missão. Nós falámos um pouco sobre a mesma no domingo passado. Versículo 5, Paulo diz claramente a Tito, foi para isto, ou foi por isso, que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, a mesma palavra para anciãos, um sinónimo também para pastores. Como já te orientei. Ao que tudo parece indicar, Paulo deixava as missões difíceis para Tito, o qual Tito é destacado nas Escrituras pelo próprio Paulo como um servo muito dedicado e fiel. E por isso Paulo, para prosseguir a sua missão de fazer conhecida Jesus Cristo, deixa Tito para colocar em ordem as igrejas em Creta, porque ainda havia muita coisa para colocar em ordem nas igrejas. Não necessariamente tudo era pecado, mas também, como nós vamos ver nesta carta, e sobretudo, era necessário naquelas igrejas uma liderança bíblica e uma liderança saudável. Tito tem uma missão extremamente desafiante. O seu ministério é cheio de grandes e difíceis desafios internos e externos, como nós vemos nesta carta. Internos pela situação das igrejas daquela ilha. Externos por toda a cultura, a sociedade, a má fama, a má reputação e toda essa geração corrompida e perversa que habitava aquela ilha com características únicas e especiais naquele mundo antigo. E Paulo relembra então a Tito qual era o propósito. Para que pusesses em boa ordem o que faltava. Ele teria que lidar e tratar da corrupção moral que existia na igreja, ou nas igrejas em Creta, melhor dito. E isto vamos abordar no capítulo 2 e capítulo 3. Paulo vai falar sobre esses mesmos temas e exortar homens e mulheres, idosos e jovens, todos os
de forma abrangente todos da igreja, convocando para uma vida de santidade, separada do mundo. Uma vida separada para os propósitos de Deus, de piedade, de temor ao Senhor, de santidade. Mas, Paulo diz que tudo deve começar e, primeiramente, o principal é estabelecer uma liderança bíblica e saudável. Por isso é que Paulo, o primeiro que diz a Tito é: e que em cada cidade estabelecesse presbíteros, anciãos, pastores, como já te orientei. Bem, devemos sempre fazer primeiro o mais importante. E o que é o mais importante de se fazer numa igreja? É reconhecer líderes fiéis e verdadeiros. Isso é o mais importante de se fazer em qualquer igreja. O mais importante é ter uma liderança bíblica e saudável. Líderes fiéis, pastores verdadeiros. Paulo sabia dessa importância porque nenhuma igreja será maior que a sua liderança. Eu vou voltar a repetir. Nenhuma igreja será maior que a sua liderança, em santidade, em devoção, em compromisso ao Senhor. São os líderes que guiam a igreja. São os líderes que dão a visão à igreja, a visão bíblica, os propósitos de Deus, e relembram e persistem e empurram a igreja neste propósito. São os líderes também que são tidos como exemplos de imitação à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a igreja. São os líderes também, quando há problemas, eles são aqueles que têm a responsabilidade de resolver esses problemas. Biblicamente. São eles, os pastores, que nos tempos difíceis são a âncora de uma igreja. Que diante de tantas ameaças e no mundo confuso, são os pastores que são a bússola que uma igreja necessita. Se pensam que escolher uma liderança bíblica é algo trivial e qualquer homem serve para ser pastor, considerem a história da nossa própria igreja, que eu sei que é maioritariamente desconhecida para a maioria de vocês que estão aqui. Mas a história da nossa igreja nos diz que esta igreja esteve a ponto de desaparecer por causa de ter escolhido maus pastores. Esteve a ponto de desaparecer. Aliás, em 43 anos de história, eu sou o 12º pastor nesta igreja. E isso por só já fala muito sobre o mesmo. Do que é que foram estes anos na igreja, na história, ao longo da história na igreja. Esta igreja quase desapareceu. Ela chegou a uma altura que ficou reduzida apenas a 8 pessoas. E o que eu ouvi era 8 pessoas e um cão que também entrava nas instalações. Foi o que me contaram os missionários da WWE. Ficou reduzida a 8 pessoas. Ao ponto que a missão, a WWE, a missão da qual a nossa igreja faz parte, dessa associação de igreja, a Associação de Igrejas Batistas para o Evangelismo Mundial, considerou seriamente a possibilidade de vender este edifício. Claro, para 8 pessoas. Imaginam esta propriedade para 8 pessoas. Tudo devido a homens que foram colocados e reconhecidos por esta igreja que não eram qualificados para o ofício de pastor. Alguns por caráter moral. Houve um dos pastores que roubou todo o dinheiro da igreja e fugiu para a África. Deixou um bilhete. Quando a igreja chegou aqui no domingo, tinha um bilhete. Outros pastores, em que a igreja sofreu divisão por problemas teológicos e doutrinários. Outros não é por nenhum problema de caráter, mas realmente não eram homens com os dons para o exercício do ministério pastoral. Porque há também homens que são excelentes ovelhas, mas eles se tornam maus pastores, porque não foram chamados para esse ministério. Eles se tornam maus pastores, sendo excelentes ovelhas. É simplesmente porque estão na função errada para eles.
Amada igreja, por que é que eu estou a fazer este alerta e a relembrar até a história da nossa própria igreja, de uma maneira muito geral e resumida? Por que é que eu estou a dizer tudo isto? Qual a necessidade? Porque, igreja, eu não vou ficar com vocês para sempre. De uma forma ou de outra, que só o Senhor sabe, o meu fim aqui convosco chegará. Chegará. E por isso vocês devem escolher bem os vossos pastores. Vocês devem buscar a sabedoria de Deus. Vocês devem buscar a vontade de Deus, o padrão de Deus, as qualificações e requisitos que Deus já deu à sua igreja para reconhecer pastores. Isto é muito importante para a saúde e vitalidade da igreja, até que o Senhor volte. Reparemos também em outro pormenor muito importante neste texto, que nós aprendemos. Tito tinha que estabelecer em cada cidade presbíteros. Em cada cidade estabelecesses presbíteros. Sempre no Novo Testamento aparece a palavra presbíteros como anciãos em plural. Sempre. Ou seja, em cada cidade havia uma igreja e tinha que haver pluralidade de pastores, de anciãos, presbíteros. A pluralidade na liderança pastoral é bíblica. É bíblica. Ela não é somente para presbiterianos. Ou para outras denominações que também têm pluralidade de anciãos, presbíteros, que é a mesma palavra no original. Ela é para todas as igrejas e ela é bíblica. Necessitamos homens vocacionados para estar a tempo completo no ministério pastoral ou bivocacionados para estar no ministério pastoral. Podem ter outra profissão, outro emprego, mas também desempenham o ministério pastoral na igreja. Mas precisamos de homens no plural para pastorear, liderar, ensinar, administrar, proteger, cuidar da igreja de Deus e também cuidar dos outros pastores como um igual. É claro que há pastores que terão a responsabilidade principal de liderança e ensino e vão dedicar, consumir o seu tempo e energia no mesmo. Paulo fala sobre isso, eu vou ler rapidamente para vocês. Em 1 Timóteo 5,12, ele fala sobre isto mesmo. Aqui, 1 Timóteo 5,17, peço desculpa. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro. Está a falar de pluralidade. E reparem, principalmente os que se afadigam, trabalham na pregação e no ensino. Há uma distinção até dentro dos presbíteros, deste grupo de homens, líderes, pastores numa igreja, aqueles que têm a responsabilidade principal na igreja, de governo e de ensino da igreja. Mas nem esses homens devem fazer o mesmo sozinhos. Porque é um perigo para esses homens fazê-los sozinhos e é um perigo para toda a igreja. Uma igreja deve reconhecer anciãos presbíteros. E foi isto que a nossa igreja recentemente reconheceu, obedecendo às Escrituras. Reconhecendo homens com a vocação, caráter e também aptidões teológicas em dons para o ministério pastoral. Isto é bíblico. Mas reparem, quais são então os requisitos verdadeiros, específicos, do verdadeiro pastor? Nós vamos encontrar 15 requisitos. 15 requisitos. E vamos passar por eles bem rápido. Para identificarmos os fiéis pastores. Isto temos do versículo 6 ao versículo 9, regressando ali a Tito. Primeiramente diz, alguém irrepreensível. Ou seja, o sentido aqui é alguém sem culpa. Isto é tão importante ser irrepreensível, sem culpa, que Paulo repete novamente no versículo 7 o mesmo. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Agora, este versículo, este texto, não está a falar de perfeição. Só existiu um homem perfeito.
E esse homem perfeito é Jesus Cristo. Eu não sou um pastor perfeito, eu sou um pastor imperfeito. Falho. Eu não consigo fazer tudo e eu não faço tudo bem. Nem esperem isso de mim, nem esperem isso de algum homem. Mas ele deve ser irrepreensível e todo pastor deve ser livre de culpa de algo que o desqualifique para o ministério pastoral. É disto que Paulo está a falar. Reparem que não é alguém livre de acusações. Não é alguém livre de acusações. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo sofreu acusações 1000. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo foi acusado de fazer a obra no poder do demónio. Ser irrepreensível não é um homem ser livre de acusações, mas ser, sim, inocente dessas acusações. Ou seja, as acusações que lhe são feitas não podem ser provadas. Claro que este requisito irrepreensível é algo muito geral e abrangente, que Paulo nos dá aqui, mas ele agora vai ser mais específico e vai ter o cuidado, então, de não ser exaustivo, mas de ser específico. E além disso, esta lista não é uma lista exaustiva. Lá porque diz aqui que o pastor não deve mentir, não diz isso, não deve mentir, não quer dizer que agora o pastor pode mentir. Esta lista é específica, mas ela não tem o propósito de ser exaustiva, até porque também temos outra lista sobre os requisitos verdadeiros para ser um pastor em 1 Timóteo 3, e elas se complementam também, essas listas. Mas elas não são exaustivas, mas elas nos dão orientação, padrão para as diversas áreas de qualificação de um pastor. E reparem, o primeiro foco para ser irrepreensível que nós temos no versículo 6. Marido de uma só mulher. Ou também pode ser traduzido por homem de uma só mulher. Ser irrepreensível, livre de acusação, deve começar primeiramente pelo principal, o lar, a família do pastor. Podemos até ser irrepreensível para os de fora. Podemos até ser irrepreensível diante da igreja. Mas ser irrepreensíveis aos olhos da nossa esposa e filhos é que é a derradeira prova. E o derradeiro testemunho. E a derradeira qualificação. Um homem, um pastor, pode ter todo o respeito e a admiração dos de fora da sua casa, mas o mesmo será inútil se não tem o respeito e a admiração da sua esposa e dos seus filhos. É inútil. Esta qualificação aqui também, marido de uma só mulher, é uma qualificação moral de fidelidade a uma mulher. E é uma condição, uma qualificação, um requisito moral na presente condição deste homem. Não é algo para ser levado ao pé da letra. Como assim, Tiago? O que é que tu queres dizer com isso? É a palavra de Deus, é para ser levado ao pé da letra. Calma, aqui é uma qualificação moral. Quando diz aqui que é marido de uma só mulher, não quer dizer, por exemplo, que um viúvo não pode voltar a casar. Porque está claro para nós nas Escrituras, em 1 Coríntios até capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que podem casar no Senhor. Os cristãos estão livres para isso. Podem voltar-se a casar. Porque se levamos ao pé da letra, só deve ter tido uma esposa ao longo de toda a sua vida. Então viúvos estão desqualificados para o ministério pastoral. Não é assim, é uma qualificação moral que está a dar. Outra coisa, ainda que eu estou a entrar em terrenos movediços, mas acho que é importante também dizer isto. Se realmente dizemos que deve só ser marido de uma só mulher e ter só uma esposa ao longo da sua vida, um homem divorciado, e prestem atenção, antes da sua conversão, antes de professar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele então não pode ser pastor. E eu creio, na verdade, que um homem divorciado antes da sua conversão, ele pode ser pastor. Porque em Cristo somos feitos novas criaturas. Novas criaturas. Já é outra história depois da sua conversão. Está bem? Mas não vamos entrar por esses campos movediços. Esta qualificação moral, ela é simples.
mas ela é rica nos seus princípios para a igreja. Considerar homens e também ter como padrão para a sua própria vida. Isto é tanto para homens, e até eu diria homens pastores, mas para todos os homens, eu até diria, de maneira abrangente também, obviamente é para todos, para todas as mulheres também. Esta qualificação moral de ser fiel no seu matrimónio, ao seu cônjuge, ao seu marido. Mas reparem estas lições e princípios mais abrangentes que são a convicção da nossa igreja. Ela, por exemplo, ser homem de uma só mulher ou marido de uma só mulher, ser um requisito para reconhecer pastores, dá provas aqui da exclusividade do ministério pastoral, que é somente para homens. O ministério pastoral é somente para homens. Não existe pastorado feminino. Quer dizer, existe, é uma desobediência às Escrituras. É uma clara desobediência às Escrituras. Mas eu vou acrescentar algo. Porque muitos por aí dizem que a mulher não pode ser pastor, mas ela exerce o mesmo ministério dentro da igreja que um pastor faz. Lidera, prega aos domingos, nas igrejas, e isto na maioria das igrejas batistas em Portugal. Vou ser cancelado, nunca mais vou ser convidado a pregar. O mesmo também, essas igrejas que fazem isso, elas estão em desobediência clara às Escrituras. As igrejas que têm mulheres pregadoras, a única razão que o têm é pela acomodação cultural. Uma palavra para vocês. Arrependam-se e sujeitem-se às Escrituras. Porque o juízo de Deus deve começar pela casa de Deus e vai começar por vocês. 1 Timóteo 2 é claro sobre isso. Antes da lista de 1 Timóteo 3 sobre os requisitos e qualificações para o ministério pastoral, está o capítulo 2. E reparem o que diz do versículo 11 a 13. A mulher deve aprender, 1 Timóteo 2, 11 a 13, é o que eu estou a ler. A mulher deve aprender em silêncio, está a falar no contexto da igreja, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. E se alguém pensa que isto era por causa da cultura do primeiro século, ainda que a Bíblia é um livro revolucionário e contracultural pela exaltação e dignidade que dão à mulher, Paulo dá o argumento simples. Não é porque as mulheres são inferiores, são menos capazes, não tem nada a ver com isso. É a ordem da criação que Deus desenhou. Reparem o versículo 13. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Por isso, a posição de autoridade, de governo, na criação, na igreja, no lar, na família, ela foi dada ao homem. E esta é a verdade das Escrituras. E quem perverte essa mesma verdade das Escrituras e desobedece à mesma, entra num caminho sem retorno. Quando se acomoda culturalmente, então já é possível casamentos homossexuais. E é isto que estamos a ver nas igrejas. E tudo começa com a acomodação cultural de mulheres no pastorado feminino. Também reparem mais lições e princípios que tem para nós. Dá provas que o único relacionamento que Deus aprova é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Esse marido e uma só mulher. Esse é o relacionamento que Deus aprova. É esse o casamento. Apesar que o mundo hoje em dia diz que há outros casamentos, o único casamento validado por Deus, aceito, aprovado, é entre um homem e uma mulher, ao contrário daquilo que era a cultura grega no primeiro século. E eu não vou entrar aqui em detalhes também, ao contrário daquilo, por causa que estão aqui crianças, ao contrário também do infame, degradante, grotesco espetáculo de abertura dos Jogos Olímpicos, em nome da inclusão, que assistimos na sexta-feira. Quer dizer, eu não assisti, depois só vi as notícias. Ainda bem, graças a Deus. É isto que promove essa sociedade. Mas a Bíblia é clara. O único relacionamento que Deus aprova é o relacionamento entre o homem e uma mulher. Também, marido de uma só mulher, este requisito. Não devemos entender por aqui que há a exigência de ser casado. Ou seja, que todo pastor tem que ser casado. Não há essa exigência nas Escrituras. O apóstolo Paulo não era. Ponto 1.
O único pastor perfeito também não foi casado, Jesus Cristo. Mas sim na consideração de um homem casado para o ministério pastoral. O mesmo deve dar provas de ter somente uma mulher na sua vida. Sexualmente, emocionalmente, fantasiosamente e por aí fora. Fiel a uma mulher. Na cultura judaica, na cultura grega, na cultura romana, toda aquela cultura do primeiro século, dizer marido de uma só mulher era contracultural, porque era normal a poligamia. Muito normal e aceito na cultura, a poligamia. Ter várias mulheres. Solteiros também que estão no ministério pastoral, eles também podem dar provas de serem homens de uma só mulher. Como? Eles não assistem pornografia, eles não andam a cortejar várias mulheres ao mesmo tempo, não andam a falar nas redes sociais, um dia com uma, no outro dia com outra, ou com as duas ao mesmo tempo. Eles são homens sérios. São homens sérios. É isto que deve ser exigido de um pastor. E agora vem a interpretação mais difícil. Um dos requisitos do verdadeiro pastor é ter filhos crentes, diz a minha tradução, século XXI, e diz a vossa da ARA também, a Almeida Revista e Atualizada. Filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Há uma grande discussão sobre este texto. E eu creio que essa discussão é fomentada, e é o texto de maior dificuldade de interpretação em todo este sermão, mas essa grande discussão é fomentada por causa na tradução da palavra pistos, que é a palavra grega que está traduzida em algumas versões como crentes, no grego. Agora, esta palavra tem um campo de tradução abrangente. E ela pode ser traduzida como fiel. Fiel. Ou seja, notem aí o requisito. Filhos fiéis. Que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Por que é que eu creio que uma melhor tradução aqui, para tomarmos, não é crentes, mas fiéis? Fiéis. Primeiro, pelo contexto. A seguir, Paulo vai dizer o que é que são filhos fiéis. Que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Ele vai explicar o que é que ele quer dizer com filhos fiéis. Mas, além disso, por tudo aquilo que foi a introdução à nossa carta no domingo passado, nós vimos que a salvação é uma obra soberana de Deus. Deus tem os seus eleitos, pela sua graça e misericórdia. Por isso, nenhum homem, nem nenhum pastor pode garantir a salvação de alguém, nem dos seus próprios filhos, pois a mesma é uma obra sobrenatural de Deus. E Deus não vai pedir-nos algo que nós não possamos fazer. Por isso é que eu creio que aqui não está a falar de filhos crentes, mas está a falar de filhos obedientes. Filhos obedientes, fiéis. Que não são acusados de dissolução. Esta palavra dissolução é imoralidade. Todo tipo de imoralidade, libertinagem. Nem são insubmissos ou insubordinados, desobedientes. Enquanto o filho estiver debaixo do teto do seu pai, os filhos dos pastores, falando especificamente, um pastor deve exigir a submissão, a obediência dos seus filhos e deve dar prova que os seus filhos lhe obedecem. Os filhos de um pastor não devem necessariamente ser crentes. Não devem. Mas eles devem ser obedientes aos seus pais. Não necessariamente devem ser salvos, mas eles devem ser conduzidos no temor ao Senhor. Conduzidos no temor ao Senhor. Como é que fazemos isso? Conduzir os nossos filhos no temor ao Senhor. Pais aqui presentes, isto é também para vocês, não é só para os filhos pastores, está bem? Este é o nosso padrão. É o nosso padrão. É o padrão que Deus aprova, que Deus se agrada. Se há filhos debaixo do vosso lar, debaixo da vossa autoridade e dependência, então não é uma opção eles irem à igreja. Não é uma opção. Não é uma opção eles orarem antes das refeições. Oramos como família pelas refeições. E eles também oram ali connosco.
Não é uma opção a participação ou não no culto doméstico. Se eles creem ou não, não é uma opção. Eles devem estar a ser guiados no temor ao Senhor, nas nossas casas. Quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês acham que ele foi perguntar primeiro à sua esposa e aos seus filhos? Antes de fazer essa declaração? Não. Mas ele assumiu a responsabilidade. A minha casa vai ter o temor do Senhor. Eu vou guiá-los no temor ao Senhor. Não é uma opção. Não é uma opção. Talvez tu pensas que isso vai gerar mais rebeldia no coração do teu filho. Mais revolta no coração do teu filho. Deixa-me dizer-te, não vai. Não vai se tu o fazes com amor e graça. Não vai. Antes, pelo contrário, vai gerar mais temor no coração do teu filho ou da tua filha, e isso é a esperança de salvação para ele, a única esperança de salvação para ele. Porque quando um pai cede em algo ao seu filho, eu vos garanto, e vocês pais têm experiência sobre isso, que o teu filho sempre vai exigir mais. Se tu cedes um pouco, se dás a mão, ele vai agarrar o braço. Porque eles não têm o temor a Deus. E depois não terão o temor a ti. E não há proteção mais para eles. E cada vez mais terás menos influência nas suas vidas. Se não os guias, se não os lideras, se não os educas, se não os disciplinas. Um pastor deve fazer frente ao pecado dos seus filhos para não o entregar ao diabo. Porque se não faz frente, se não guia os seus filhos no temor ao Senhor, os nossos filhos estão sem o temor ao Senhor, estão sem proteção, contenção, estão entregues ao diabo. É? Então, um pastor deve fazer frente ao pecado dos seus filhos e não deve permitir que os seus filhos, e lembrem-se, isso é para todos nós, pais cristãos, fiquem em casa enquanto os pais vêm à igreja. Levem os seus namorados ou namoradas para dormirem juntos em casa. Saírem e voltarem às horas que quiserem. E tenho aqui mais exemplos, mas vos vou poupar desses exemplos. Porque há crianças aqui presentes. Um pai cristão, um homem cristão tem essa principal responsabilidade de ler a Bíblia na sua casa. Orar com os seus filhos. Trazer os filhos para a igreja. Crianças, estão aqui? Estão a prestar atenção? Crianças, se o teu pai, se ele é cristão, pede tu a ele, ao teu pai, que ele te leia a Bíblia, que ele te ensine a palavra de Deus. Que ele ore contigo antes de dormir. Antes de tu ires para a escola. Agora estás de férias, não é? Não vou falar de escola. Pede ao teu pai, se tu vês que os teus pais estão a ficar na cama a dormir no domingo de manhã, vai tu acordá-los para que eles venham à igreja e te tragam à igreja. Porque essa é a sua responsabilidade como pais. E vocês devem relembrar isso aos vossos pais. Devem exigir isso dos vossos pais. E isso será de bênção para os teus pais e será bênção para ti, criança. Reparem porquê todos esses requisitos. Paulo continua no versículo 6, pois como responsável pela obra de Deus. Esta palavra responsável é mordomo, administrador. Um pastor não é dono da obra de Deus. Um pastor é um servo. O próprio Paulo se apresenta nesta carta como um escravo de Deus. Muitos se comportam como donos da obra de Deus e como donos das pessoas. Mas nós somos apenas servos de Deus e servos da igreja. Servos das pessoas. Escravos. E esse é o maior privilégio de todo o pastor. Ser um servo. Um servo. Onde, como e quando o Senhor queira. Para o seu reino, para a sua igreja. Para a sua glória. Reparem, no versículo 6, voltando a Tito ainda. Ao versículo 7, desculpem. Pois como responsável pela obra de Deus é necessário que o bispo seja irrepreensível. Volta a repetir irrepreensível, esta qualidade. Por isso é que eu não vou colocar ali como mais um requisito, porque seria repetido. Mas agora chama aos presbíteros, que é a mesma palavra para anciãos, chama de episcopos, ou bispos.
Esta palavra significa supervisores. E são usados esses termos nas Escrituras, presbíteros e bispos, como intercambiáveis e como sinónimos. Não é como hierarquia como hoje. Hoje temos os bispos, os pastores, os obreiros, os arcanjos. Qualquer dia é assim. É apóstolos, tem os apóstolos, arcanjos, daqui a nada. Se calhar já há. Isto é tudo o mesmo. É um igual. Não há hierarquia. Está bem? Há diferentes apenas termos para descrever as diferentes facetas do ministério pastoral e dos seus deveres, do seu serviço. E reparem aqui, ele agora vai dar mais uma lista, do versículo 7 até ao 9. É necessário que os pastores, que os bispos, que os presbíteros, reparem, é necessário que seja irrepreensível. Não é uma opção ser irrepreensível. Não é recomendável que seja irrepreensível. É uma obrigação para alguém ser pastor, ser livre da acusação. E primeiramente vai dizer como é que pode ser irrepreensível. Primeiro, no aspecto negativo, o que um pastor não deve ser. Ele não deve ser arrogante. A soberba foi o primeiro pecado e é a mãe de todos os pecados. Deus aborrece o soberbo, o arrogante. Deus arruína também, tem palavras de ruína para o soberbo e para o arrogante. Um pastor arrogante é uma contradição do supremo e perfeito pastor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Humilde e servo. Humilde e servo. Um pastor arrogante busca o reconhecimento dos homens. Usa o ministério como uma plataforma para os seus interesses pessoais. Um pastor arrogante se considera superior aos demais. Não ouve os demais. Não pede perdão aos demais. Um pastor arrogante tem o perfil de um ditador. E é um grande perigo um homem assim no ministério. Um grande perigo, provoca uma grande destruição. Como é que um homem arrogante vai servir como pastor numa igreja? Como é que esse homem vai lidar com as críticas, muitas vezes justas e piedosas da igreja para com ele? Como é que ele vai ter um espírito ensinável para poder crescer e progredir sendo arrogante? Por isso não podemos colocar no ministério pastoral alguém arrogante. Nem alguém inclinado a brigas. Na verdade, uma tradução melhor, talvez que está na tua Bíblia, é irascível, dado à ira. Não é irado, iracundo. Nas Escrituras nós vemos que há lugar para a ira justa, aplicada, esta indignação justa, aplicada de forma correta. Nós vemos isso no próprio Senhor Jesus Cristo, que entra no templo, mesas pelo ar, tirou, começou a expulsar ali os vendedores no templo, vendedores que eram ladrões. Primeiro estavam no lugar errado e depois roubavam a torto e a direito ali. Há lugar para uma ira justa, que visa a glória de Deus, não os interesses pessoais, nem a justiça própria. Bem, nós estamos em condições desta ira justa, mas aqui está a falar de uma maneira pecaminosa, ou seja, ser iracundo injustamente e descontroladamente. Porque às vezes pode ser justamente, mas de maneira descontrolada. E ela é destruidora. É destruidora de coisas. Muitos, quando estão iracundos, tiram com a porta, pontapé no gato, é tudo o que vai à frente. Partem vidros, televisão. Ela destrói coisas, mas ela destrói, sobretudo, relacionamentos. Destrói relacionamentos. Por isso, um homem iracundo não pode ser pastor numa igreja. Reparem, como é que vamos colocar como pastor um homem que tem traços e perfil e não consegue dominar as suas emoções e é iracundo? Reparem como é que este pastor vai receber muitas e tantas vezes críticas injustas ao seu ministério, à sua pessoa. Comentários maldosos sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre a igreja. Todo pastor vai ter pessoas na igreja que não gostam dele. E vão ser provocadores e desafiantes. Como é que esse pastor vai ganhá-las? Como é que esse pastor vai pastoreá-las se é iracundo, se não controla as suas emoções? Um pastor não pode ser iracundo. Ele tem que ser um exemplo de domínio. Ele não pode responder com gritaria. Ele não pode pagar o mal com o mal. Ele tem que ser um exemplo para a igreja de como devemos responder àqueles até que são nossos inimigos, ou àqueles que nos fazem mal.
Um pastor iracundo é um testemunho terrível e péssimo exemplo para a igreja. Ele não pode ser dado ao vinho, inclinado ao vinho ou amigo do copo. Uma tradução que também seria boa, amigo do copo. Não pode. Não é pecado beber álcool. Eu volto a repetir. As Escrituras não proíbem o consumo de álcool. O que é pecado é a embriaguez. A embriaguez. Que isto fique claro. Mas um pastor não pode ser amigo, inclinado, dado ao vinho. Tá bem? Para não cair nesse pecado que a Bíblia claramente adverte que é a embriaguez. A embriaguez. Ele também não deve ser violento. Pastor não pode ser alguém que tem o hábito de ameaçar outros ou partir para cima de outros com agressão verbal ou agressão física. Mesmo num campo de futebol, e homens, logo à tarde vamos jogar à bola. Há muitas tentações nesse sentido de responder da mesma moeda. Mas eu sei, isto nos nossos jogos não acontece. Tudo corre lindamente. Não acontece nada disto. Eu estou a falar sério, não estou a brincar. Realmente não acontece. Graças a Deus. Ou não tem ocorrido. Mas eu já vi pastores a gritarem palavrões no meio de um jogo de futebol. Já ouvi. Eu já vi pastores a começarem a dar a porrada no campo de futebol, por causa de uma bola de futebol, de um jogo de futebol. Eu já vi. Não estou a dizer de coisas que ouvi ou li nas notícias. Não pode ser. Um pastor não pode ser violento. E o futebol não é desculpa. É que eu estava muito emocionado. As emoções à flor da pele. O que acontece no campo fica no campo. Não. Nem dominado pela ganância. Outras traduções está cobiçoso de torpe ganância. Um pastor não deve estar no ministério por dinheiro. Ponto final. Um pastor não deve ter acesso a cheques em brancos de uma igreja. Um pastor não deve ser o tesoureiro da igreja. Uma igreja deve ter um tesoureiro que não seja pastor, nem a esposa do pastor, nem o filho do pastor, e ter 2, 3 tesoureiros, mete 10 tesoureiros, mas não metas nunca um pastor. Um pastor não deve ter acesso à conta da igreja para a movimentar sozinho. Eu falei, não é? Um pastor da nossa igreja fugiu com todo o dinheiro da igreja para a África. Da nossa igreja. Um pastor também, não é ele que decide o seu salário na igreja. É a igreja que decide o salário do pastor. Um pastor também, no meu entendimento, ainda que a Bíblia não é clara sobre o mesmo, obviamente, eu estou aqui a tratar de aplicações, mas um pastor nunca deve pedir um aumento à igreja. Nunca. Ele não é dominado pela ganância, pelo amor ao dinheiro. Falsas igrejas e falsos mestres, um sinal dessas igrejas, nunca apresentam um relatório financeiro da igreja do ano. Não sabes o que entrou, nem sabes o que saiu e para onde saiu. Aí podes identificar, é uma falsa igreja. Segundo, não há prestação de contas sobre o salário do pastor. Ninguém dos seus membros sabe quanto ganha o pastor. Um conselho que eu tenho para ti. Se estás aqui a visitar-nos pela primeira vez e fazes parte de uma igreja assim com essas características, foge porque estás a ser roubado. Foge porque estás a ser roubado. Foge rápido. E reparem como é que isso pode mostrar no coração de um pastor ser amar o dinheiro e ser dominado pela ganância. Vocês já viram que normalmente, geralmente, não são todos, mas normalmente pastores mudam de igrejas, normalmente é para igrejas maiores, nunca é para igrejas mais pequenas. Porque eles mudam de igreja não por convicção, mas por motivação. O dinheiro é a sua motivação. Isso quer dizer que um pastor não deve ser sustentado pela igreja ou por uma igreja, nada disso. Nas Escrituras é requerido que uma igreja sustente o seu pastor ou os seus pastores, se tiver condições para isso.
E isso é de grande benefício para o pastor, o ministério do pastor, a missão do pastor. É de grande benefício para a igreja, para o progresso da obra do Evangelho nesse local. Claramente. 1 Coríntios 9,14 fala sobre isso. Eu não sei qual é a tua opinião sobre o sustento dos pastores. Eu só estou a mostrar-te o que a Bíblia diz sobre os mesmos. Assim o Senhor também ordenou, não é uma opção. Assim também o Senhor ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. O que um pastor deve ser, para terminarmos? Versículo 8 e 9. Em primeiro lugar, hospitaleiro, amantes dos estrangeiros. Ser hospitaleiro não é necessariamente receber com talheres de ouro, lenços brancos de seda, picanha argentina ou picanha brasileira. Há pessoas que querem isso, esse é o padrão da hospitalidade. Por isso é que nunca recebem ninguém. Nunca recebem ninguém. E muitas vezes eu duvido que a motivação querem tudo isso e dizem não, porque eu quero receber com o melhor. Mas na verdade é que tu queres mostrar que tu és o melhor, ou que tens o melhor, ou que és superior aos outros. A hospitalidade pode ser praticada com uma simples sandes mista. O Daniel Fernandes não ia ficar contente. Mas a hospitalidade pode ser praticada apenas como a sandes, como evidência de amor àqueles que visitam, cuidado. E aqui até o ponto é a irmãos desconhecidos. É essa disposição para receber, acolher e abençoar. Amados irmãos, que na nossa igreja ainda mais pratiquemos a hospitalidade. E deixo aqui um pedido especial à igreja, porque estamos a falar de hospitalidade e não sei quando é que voltaremos a falar sobre a hospitalidade. Eu não vou estar aqui no Natal convosco. Não vou estar. Mas eu peço um pedido especial a vocês, amados irmãos, que estejam atentos e não deixem ninguém passar o Natal sozinho. É proibido. É proibido. Nesta igreja é proibido. Não deixem ninguém passar o Natal sozinho. Amigo do bem. É um pastor que ama tudo o que é bom, puro, justo, verdadeiro e em fazer o bem de diversas formas e oportunidades para com todos. Ele é sóbrio. O que é isto de sóbrio? Alguém sério, alguém moderado, alguém prudente, alguém que tem domínio próprio no comer, no beber, no vestir, no falar, no possuir, adquirir. Ele evita os extremos. Ele até pode ser um homem, de acordo ao contexto que está, que ele até, ou porque alguém lhe ofereceu que pode andar com Gucci, Louis Vuitton, Armani, mas ele é moderado e prudente naquilo que ele quer transmitir para os outros, para o bem do Evangelho. Ele não vai a extremos, não anda de Bugatti, Ferrari, Lamborghini, pelo bem do testemunho do Evangelho. Ele é sério também em cada contexto apropriado. Nós não queremos um homem que leve tudo para a brincadeira e faça piadas de tudo. Nós não queremos um homem assim num funeral. Sério. Ele é justo, ou seja, ele busca fazer o correto em todas as coisas e isso para com todos. Ele não mente, não engana, não defrauda, não faz acessão de pessoas, não fecha os olhos para o pecado de alguns da igreja por causa que são os maiores dizimistas. Não trata as pessoas na igreja com diferença de acordo à sua etnia. Ele é justo. Ele é justo. Ele é piedoso, temeroso de Deus, santo. Claramente, se ele ensina e fala sobre as coisas sagradas, ele deve ser o primeiro a viver em santidade. Ele tem domínio de si, tem a ver com um homem autocontrolado. É um homem disciplinado. Porque um homem sem disciplina, ele jamais irá ser um trabalhador árduo, será um preguiçoso. Ele jamais irá progredir nos seus estudos, em conhecer a verdade, a palavra de Deus, em cuidar de si mesmo. Jamais será constante e perseverante. Por isso ele tem que ter domínio das suas emoções. Porque vai haver dias, semanas, momentos, épocas na vida de um pastor que o que ele deseja é desaparecer. É tirar a toalha ao chão. É não fazer nada. Mas esses sentimentos devem ser suprimidos e dominados para fazer aquilo que tem de ser feito. E isso é um homem que tem domínio de si. Por último, ele é firme na palavra fiel. Ou seja, esta palavra firme, o sentido no original é, ele é alguém devoto a essa palavra. É devoto às Escrituras. Reparem, temos 14
Eu acabei de passar, juntamente com vocês, 14 qualidades, requisitos de um verdadeiro pastor que só estão centradas no ser, no caráter, na moral desse homem. 14 das 15. E há apenas uma que é teológica, uma qualidade teológica. Uma qualidade distintiva que é ser apto para ensinar a palavra de Deus. Ele deve ser um homem devoto à palavra. Não somente no ouvir, mas no obedecer à palavra. Um pastor é um homem do livro. É um homem da palavra. Ele visita muitos livros, mas o seu principal companheiro, conselheiro e mestre é a Escritura, é a Bíblia. Ele tem de conhecer as Sagradas Escrituras. Este é um grande problema hoje em dia no mundo evangélico, é que pastores não conhecem a palavra de Deus. Não são teólogos. Deixaram de ser teólogos. Porque hoje em dia estamos a buscar marketing, diretores, pastores como diretores de uma empresa, CEOs, não teólogos. Mas esta deve ser um requisito e uma qualidade de um verdadeiro pastor. A palavra no seu ministério não é um adereço. É tudo para ele, a palavra. E porquê? Ele deve ser devoto à palavra fiel. Por duas coisas. Primeiro, diz o texto, versículo 9, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Reparem que o poder do pastor está na palavra. Como tal, nós devemos ser, primeiramente, homens que conhecem a palavra, que ensinam a palavra, conforme a doutrina, diz Paulo. Porque a doutrina afeta também o caráter de um pastor e a santidade de uma igreja. Os maiores escândalos sexuais, financeiros, abuso de poder se dão a igrejas, normalmente e geralmente, em que a doutrina não tem importância. Porque a doutrina dá vida, como nós vimos no domingo passado. E reparem também, para que ele seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, como para convencer os que o contradizem. Reparem, esta palavra exortar é uma palavra difícil de traduzir. O seu sentido é alguém vir ao lado para ajudar. Aqui tem a ver, exortar, com encorajar, em ensinar alguém a uma ação correta, em obediência à palavra de Deus. Este é o lado positivo do ministério pastoral. É o ensino, o discipular, o treinar outros. Todo bom pastor deve ter este ministério e, com isso, também o cheiro à ovelha, não é? Às pessoas. Porque ele vive para servir as pessoas com este propósito. Para relacionar-se com as pessoas. Há muitos pastores que não têm cheiro à ovelha. Não passam tempo com as ovelhas. Não se juntam durante a semana com as ovelhas. Não aconselham, não discipulam, não visitam. São inacessíveis e não gostam de estar com pessoas. Outro aspecto negativo, mas muito importante de um pastor, porque não tudo é o aspecto positivo de ensinar, de discipular, aconselhar, mas há um aspecto negativo extremamente difícil. Ele deve ser devoto à palavra para convencer os que o contradizem. Convencer, na verdade, não é a melhor tradução para o nosso português. A palavra é mesmo condenar, repreender, admoestar aqueles que contradizem a palavra, que falam em contra, que se opõem à palavra. O pastor não pode ser passivo, ele tem de ser alguém também combativo para confrontar e enfrentar os lobos. No próximo domingo nós vamos falar do perfil do lobo. Para isso ele tem de conhecer bem a verdade, para identificar o erro e para proteger a igreja e denunciar esses falsos mestres, falsos pastores, falsos irmãos, lobos. E isto é muito importante porque os maiores embaixadores de Satanás não são políticos. Nós falamos muito de políticos, mas sabem quem são os maiores embaixadores de Satanás? São pastores. São pastores. Todo o dano que causam, levando muitos rumo à condenação, ao inferno, pensando que são salvos, por causa do seu falso ensino. Que roubam, que manipulam pessoas. Esses são os maiores e mais perigosos embaixadores de Satanás na terra. Não são os políticos, são pastores. Falsos pastores. Lobos, como vamos ver no próximo domingo. Os pregadores de Satanás não são aqueles que pregam uma religião diferente, mas é aqueles que pervertem a verdadeira religião.
Os exércitos de Satanás não são aqueles que fazem ataques frontais, mas trabalham como agentes secretos nas sombras, sabotando e recrutando para o lado do inimigo. Satanás é astuto e dissimulado. Olhemos para o exemplo de Judas Iscariotes. Por isso nós devemos permanecer vigilantes, sobretudo os pastores, para cuidar da igreja. Inclusive nós, como anciãos da igreja, já tivemos que convidar alguém a sair desta igreja para proteger a igreja. Para proteger a igreja. 3, rapidamente, aplicações. Depois de tudo isso, da responsabilidade, da exigência, tudo o que vemos que é o ministério pastoral do verdadeiro pastor, os requisitos para ele, para a sua família. Amados irmãos, amada igreja, orem pelos vossos pastores. Orem pelos vossos anciãos e suas famílias. Orem. Nenhum homem, sem a graça de Deus, irá conseguir ser um pastor com estas qualidades e dons que acabamos de ver. Precisa do poder de Deus. Nenhum homem irá resistir ao diabo sendo o seu alvo principal se Deus não for com ele. Orem pelos vossos pastores. Estas qualidades também, eu volto a repetir, elas não são somente para pastores. Elas são para todo o cristão, para todos os homens, para todas as mulheres. Ou tu achas, mulher, que lá porque não foste chamada para o ministério pastoral, tu podes ser iracunda, podes ser violenta, podes ser polígama, podes ser gananciosa. Não. Os pastores necessariamente têm que ter essas qualidades, mas isso é para todos os cristãos, homens e mulheres. E se está alguém aqui que não reconhece essas qualidades na sua vida, eu também quero te lembrar que este carácter, este novo carácter, somente é produzido em ti pela nova regeneração, pelo novo nascimento, pela fé em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, que é Ele o único que tem o poder de transformar vidas e corações. Por isso, rende-te a Ele, entrega-te a Ele para nascer de novo. Por último, dentro da igreja, não deve haver idolatria ao pastor. Dentro da igreja, nenhuma igreja deve idolatrar ou que na igreja deve ser uma igreja pastor-cêntrica. Mas sim, o que acabamos de aprender por meio das Escrituras é que o ministério pastoral e os ministros do Evangelho, os pastores, devem ser valorizados na sua vocação. Devem ser honrados e respeitados. Porque é um chamado digno e honroso que o Senhor separou estes homens. E é para benefício de toda a igreja. É normal nós ouvirmos hoje em dia sobre os pastores o seguinte: esse é alguém que vive à custa dos outros. Esse é alguém que não sabe o que é trabalhar. Esse é alguém que deveria, mas é trabalhar para o seu próprio sustento. Ou esse é alguém que também devemos perguntar-lhes o que é que ele faz durante a semana. É normal ouvir isso lá fora. E até é aceitável, porque ignoram a realidade do que é uma igreja. E também até por todos os maus exemplos que aqueles que estão lá fora têm. Mas, irmãos, nós não devemos ser ignorantes daquilo que Deus nos ensina sobre o ministério pastoral, sobre a exigência e a dignidade e honra dos mesmos. E se há maus exemplos, também não devemos colocar todos no mesmo saco. Porque Satanás tem os seus agentes para sabotar. No entanto, a nós, como igreja, é requerido fidelidade ao Senhor em todas as coisas, inclusive no reconhecimento de bons pastores e de honra aos mesmos, para a glória de Deus, para a bênção da igreja, para a bênção da tua própria vida. Que o Senhor nos ajude a ser esta igreja. Senhor, abençoa-nos e, Senhor, que possas guiar-nos sempre em toda a verdade, em todas as coisas, Pai. Inclusive, em sempre reconhecermos, apoiarmos e honrarmos fiéis pastores, Senhor. E nós mesmos também possamos ser exemplo e buscar este padrão para as nossas próprias vidas, Senhor, de caráter, tanto homens como mulheres, Senhor. Que a nossa igreja, desde o púlpito, mas também até aos bancos, Senhor, até às cadeiras, possa ser uma igreja que busca viver a verdade em santidade, com estas qualidades e requisitos pelo Teu poder e a Tua graça em nós, para que juntos, Pai, possamos viver e servir, Senhor, no Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Isso te pedimos no nome de Jesus. Amém.